Pois bem, vamos responder então, resolver aquele exercício que eu havia deixado aí como desafio ao final da última aula, tá? Relembrando qual que era a questão, né? A gente montava um triângulo retângulo de lados A, B e C, né? Esse triângulo retângulo, partindo do vértice onde tem o meu ângulo reto, eu traço uma perpendicular à base A e encontro aqui um ponto que divide minha base em duas projeções. Só lembrando, né? No caso, M é a projeção de B sobre a hipotenusa A, que me dá o M, que é essa distância aqui. E N, que é a projeção de C sobre a hipotenusa. Então, esse pedacinho aqui é N. Né? Tenho a altura H. Dessa forma, a gente visualizou aqui alguns triângulos semelhantes e deduzimos aqui algumas relações métricas nesse triângulo retângulo, entre as quais a do Teorema de Pitágoras. E qual foi a questão que eu propus aos senhores aí ao final da última aula? Eu, propus o seguinte: seja essa base A e o ponto médio de A. Digamos que o ponto médio aqui da minha base A esteja bem aqui. É a metade desse segmento aqui da minha base. E eu traço uma reta partindo desse ponto médio até o meu vértice lá em cima do meu ângulo reto do meu triângulo inicial. Por exemplo, essa reta aqui. Eu pedi para demonstrarem que o comprimento desse segmento que eu fiz em azul aqui é exatamente metade da minha hipotenusa, exatamente o ponto médio. Ou seja, daqui até aqui é metade de A, daqui até aqui é metade de A, e também daqui até aqui seria metade de A sobre 2. E eu pedi para vocês provarem que essa distância aqui é A sobre 2. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui é encontrar o valor de x. X é A sobre 2. Eu tenho que encontrar esse valor de x e mostrar que ele vale A sobre 2. Para isso, a gente utiliza as relações métricas que a gente viu na penúltima aula, sendo que a última aula foi uma aula de revisão, então na penúltima aula que a gente deduziu aquelas relações métricas. Olha, de cara, que eu posso verificar aqui, né? Já que eu tenho que encontrar esse lado aqui, uma boa dica aqui que me parece é usar o Teorema de Pitágoras, inclusive, né? Eu posso usar o Teorema de Pitágoras, né? Se eu tenho a altura H, esse lado eu não tenho ainda, mas talvez eu consiga descobrir quanto que ele vale. Aplico Pitágoras, eu encontro aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tentar fazer aqui, é encontrar o valor dessa medida aqui, ó, que eu estou desenhando em vermelho, tá? Bom, e o que é essa medida aqui em vermelho? Eu vou colocar uma seta aqui. Isso aqui, ele é igual ao quê? A metade do A, né? Ele é igual ao A sobre 2. Daqui até aqui é A sobre 2. Eu supus isso, né? Ele é o A sobre 2. Menos o meu N. Então, se eu pegar isso aqui e tirar isso, o que sobra? Essa parte vermelha. Menos o N. Tá? Agora, eu vou substituir no lugar de A sobre 2, né? O que ele significa, né? O A, vocês concordam que é M mais N, né? O M vai daqui até aqui e o N vai daqui até aqui. Então, o A é igual a M mais N, né? Então, vou colocar aqui entre parênteses. A é igual a M mais N. Então, A sobre 2 é M mais N sobre 2, menos o N. Eu vou encontrar o valor dessa medida, né? Ok, tirando o mínimo aqui, o mínimo entre 2 e 1, que tem aqui embaixo, é 2. Então, repito essa primeira parte, M mais N, 2 dividido por 1, 2, vezes N, 2N, então, menos 2N, tudo sobre 2. E isso
é a mesma coisa que m menos 2n é menos n sobre 2. Opa! Então, eu encontrei aqui em função de m e n esse ladinho aqui em vermelho que eu marquei aqui. E lembrando, existe alguma relação, né, que coloca na mesma igualdade, né, numa igualdade m, n e h? Para mim pode ser bastante interessante, né? Se a gente lembrar, procurar lá na nossa memória, existe sim, existe uma das relações métricas que a gente deduziu, dizia o seguinte, que o produto das projeções, m vezes n, é igual ao h ao quadrado. Para quem não lembra como a gente usa isso, eu sugiro fortemente que lembre como que faça isso, reveja, né? A gente usa relações de triângulo retângulo, né? Relacionando aqui um dos catetos com o outro cateto, da mesma forma aqui, né? A gente tinha aqui m vezes n igual a h ao quadrado, usando semelhança de triângulos, né? E Pitágoras, ele, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos aplicar nesse triângulo aqui, que é o nosso triângulo novo aqui de interesse. Então, tá. Qual que é a primeira hipotenusa? Uma das hipotenusas. É justamente a parte vermelha, que é m menos n sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, m menos n sobre 2. É o quadrado dele, quadrado de um dos catetos, mais o quadrado do outro cateto, é h ao quadrado. H ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? E o que é a hipotenusa? É justamente o nosso x que eu quero encontrar. Tá? Então, vou colocar aqui x ao quadrado. Tá? Só para facilitar aqui a nossa forma de visualizar, né, eu vou continuar aqui colocando o x ao quadrado do lado esquerdo da igualdade. Tá? E vou desenvolver essa parte aqui. Ora, o que é h ao quadrado? Acabei de retomar aqui. H ao quadrado é m vezes n. Então, eu coloco aqui, ó, m vezes n. E vou desenvolver esse lado aqui. Tá bom? Então, mais. O que eu tenho aqui? M menos n sobre 2. Então, eu vou fazer o quadrado em cima e faço o quadrado embaixo. Sem problema nenhum. Tá? A parte de cima tem um produto notável. M menos n é o quadrado da diferença. Que a gente sabe o que é. Vou colocar entre parênteses aqui. Quadrado do primeiro menos. Tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo divididos por 2. 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, vamos separar essas partes, porque o m vezes n, eu tenho m vezes n aqui dentro, então eu vou poder trabalhar eles. Tá? Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a m vezes n, mais, vou tirar isso aqui do parênteses, então fica m ao quadrado sobre 4, menos 2m vezes n sobre 4, mais n ao quadrado sobre 4. Correto? Continuando, x ao quadrado é igual. Essa parte eu vou tentar juntar com essa. Então, vou ter que tirar o mínimo aqui. Entre 4 e 1. É 4. Então, vou manter aqui. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes m vezes n, 4mn. Menos 2mn fica 2mn. Tá? Mais, vou repetir o restante. Eu trabalhei esse e esse, vou repetir o resto. M ao quadrado sobre 4, mais n ao quadrado sobre 4. É só perceber, né, que eu tinha aqui mn
menos 2mn sobre 4, acabou ficando um resultado positivo aqui para mn, 2mn sobre 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em evidência o 1/4 e vou ordenar isso aqui colocando o m ao quadrado antes. Então, vou reposicionar aqui os meus termos aqui. Então, eu vou colocar aqui 1/4 do que m ao quadrado mais 2 vezes m vezes n mais n ao quadrado. Ok? E agora, percebam, quando eu desenvolvi o m menos n ao quadrado, deu lá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui eu tenho o quadrado de um termo positivo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E o que é isso? É justamente o produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Então, aqui, x ao quadrado é igual a 1/4. E isso tudo que está aqui entre parênteses nada mais é do que m mais n ao quadrado. Basta se fazer as contas que se vai retornar nesse valor, se quiser. E aqui, né, eu tenho o produto. Eu não quero saber o valor de x ao quadrado, eu quero saber o valor de x. E o que é o valor de x? X é igual a raiz quadrada de 1/4 vezes m mais n ao quadrado. Perfeito? Quanto que é a raiz quadrada de 1/4? É 1/2. Raiz quadrada de m mais n ao quadrado, eu simplifico o quadrado, tiro esse quadrado daqui. Fica apenas m mais n. Ou seja, x é igual a m mais n sobre 2. Ora, e o que era m mais n? M mais n é justamente a base do meu triângulo A. M mais n é igual a A. Então, eu volto de volta aqui. X é igual a A sobre 2. Como a gente queria demonstrar. Então, a gente encontrou, a gente conseguiu verificar que x é igual a A sobre 2. Antes de eu dar continuidade, eu vou deixar aqui a amostra, a dedução, tá? Os cálculos, para vocês, se desejarem, pausarem e copiarem isso. De qualquer forma, vai estar disponível no material dos senhores. Ok? Essa parte de cima também, né? O que acontece? Que a gente acabou de mostrar que, de fato, a distância desse ponto até esse é metade da minha base. Vai ser sempre assim para qualquer triângulo retângulo? Vai, a gente usou um triângulo retângulo genérico, que a gente mostrou que não importa qual triângulo que a gente monte, um triângulo retângulo, essa distância do vértice, do vértice que corresponde ao meu ângulo reto, até metade da hipotenusa, né? Essa distância aqui é exatamente igual a cada uma dessas metades aqui. Isso que a gente provou. E isso tem uma consequência bastante interessante. Percebam, se daqui até aqui, né, essa distância aqui, A sobre 2, se daqui até aqui é A sobre 2, e daqui até aqui é A sobre 2, esses três pontos aqui, a distância deles até esse ponto médio é exatamente a mesma. E a consequência é que todo triângulo retângulo, ele é possível de inscrever ele numa circunferência, né? Ou seja, eu consigo traçar uma circunferência, né? Existe uma circunferência que passa por todos esses três pontos, de tal maneira que a base do meu triângulo é justamente o diâmetro dessa circunferência. Todo triângulo retângulo
ele é perfeitamente inscritível numa circunferência, de tal forma que a base vai dar justamente diâmetro, vai dar justamente na metade, né? Se pegar uma semicircunferência, ele encaixa perfeitamente aqui, né? Basta traçar aqui, fazer o desenho correto, ele tem essa propriedade, né? Visto que essa distância é igual a essa, que é igual a essa, né? Essa é a ideia principal do conceito do que é uma circunferência, né? O conjunto de todos os pontos que possuem uma mesma distância até um determinado ponto que a gente chama centro da circunferência. Ok? Então, na sequência, aí, vou definir, né, o que é a circunferência, passar aí alguns outros conceitos e propriedades.